Olá pessoal, paz, sejam com todos. Daqui quem fala é o professor Euclides. Estou aqui reunido com um dos maiores teólogos, se não o maior, porque ainda não encontrei um outro, teólogos de Angola, e eu quero fazer algumas questões ao professor Wilson, que tem se destacado incansavelmente no estudo teológico e tem capacitado a muitos a nível daqui do nosso país e não só. O professor Wilson praticamente já não é um professor nacional de teologia, já é um professor internacional. E, professor Wilson, paz esteja contigo. Paz do Senhor, professor Euclides. É uma honra estar contigo. Então, professor Wilson, como é que tens andado? Quais são as dificuldades que tens enfrentado no estudo teológico? Eu penso que os grandes desafios estão associados à determinação e disciplina. E são os dois princípios que têm me guiado nessa jornada. Nem sempre a pessoa tem disposição, nem sempre o tempo ajuda, tempo na perspectiva de ser um jovem marido, estudante e também coordenador de umas duas escolas teológicas. É bem desafiador, às vezes, gerir algumas questões que envolvem sempre a avaliação da organização das disciplinas, estudar um pouco mais em termos de se capacitar. E então tem sido bem desafiador nesses requisitos. Ok, ok. E quando tu morreres, de que forma queres ser lembrado como teólogo que és? Bom, eu penso que um dos grandes referenciais é o incentivo como um jovem, como um cidadão africano, como um crente, como um cristão, pecador, lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, que incentivou milhares de pessoas ao estudo incansável das Escrituras, baseado no texto de 2 Timóteo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Amém, amém, amém. Deus seja louvado. E a nível do teu ministério, quais são as tuas futuras ambições a nível de estudo teológico? O que é que tens como futuras ambições, não é? Como professor, estudante, sabendo que o estudo é contínuo, não é? Sim, sim. Uma das minhas grandes ambições dentro da teologia, a princípio, é estudar cada vez mais e conhecer a palavra de Deus. E uma segunda ambição dentro da teologia está voltada a internacionalizar as nossas formações teológicas a nível do contexto africano, principalmente, que é o foco principal. A África carece bastante de doutrina. Quando falo aqui de países como África do Sul, Moçambique e demais países africanos que carecem bastante da doutrina bíblica. E essa é a segunda ambição, internacionalizar a nossa teologia nesses países também, chegar nesses países, dar formações teológicas, abrir portas para a teologia nesses países. Penso eu que já exista, mas eu tenho uma perspectiva bem diferenciada, né? Trazer uma teologia que desperte o pessoal a estudar mais a palavra e desperte o pessoal também a ter uma experiência com Deus, o que é um grande desafio dentro da formação teológica, porque para muitos ser teólogo é sinônimo de não orar, de não ter experiência espiritual com Deus. A terceira grande ambição é fundar uma grande faculdade de teologia aqui no nosso país, aqui em Angola, e uma estrutura bem organizada de cursos teológicos com várias áreas de
de especializações, começar com uma licenciatura em teologia bem estruturada, com pós-graduações bem estruturadas, pós-graduação em teologia contemporânea, pós-graduação em teologia histórica, pós-graduação em teologia sistemática, mestrados voltado à teologia bíblica, teologia sistemática, e essa é a minha grande ambição. Ok. Como teólogo jovem, num país que quase que desconhece ou não valoriza em si o estudo teológico, o que é que tu pensas sobre Angola relativamente ao aspecto da teologia num todo? Ou seja, se calhar, Ok. ser mais esclarecedor, quais são, se calhar, as dificuldades, não é, que enfrentas como teólogo jovem num país parece que não valoriza em si a teologia? A princípio, eu diria que noutrora já foi bem desafiador, falo especificamente dos anos 2021, 2022, mas a partir dos anos 2023 eu comecei a ver frutos, sementes. Eu vi que Deus começou a despertar bastante e eu vi também que a gente começou a facilitar muitos jovens a estudarem teologia. Noutrora, investir numa formação teológica demandaria muito dinheiro. Segundo, era bem restrito e exclusivo a uma élite específica no meio evangélico. Falo especificamente de pastores com uma carta de recomendação a nível da igreja, né? Já nos anos, principalmente 2023, eu vi que a gente facilitava em função de como nós começamos a abrir as portas para o estudo da teologia, com uma proposta de pagamento bem razoável que facilite. E aqui no ano 2024, eu tenho visto que Deus tem trabalhado a cada dia que passa relativamente ao crescimento da teologia no nosso país. Mas eu confesso que na fase inicial foi muito desafiador. E graças a Deus que eu ainda acredito que existem muitos outros desafios que surgirão, mas até aqui eu poderia dizer que graças a Deus, de forma assim sintetizada, nós como professores, como escola, já formamos, não muita gente, mas já formamos alguns irmãos em Cristo Jesus aqui no nosso país que têm oferecido bom testemunho a nosso respeito, têm sugerido a outros também, têm feito grandes recomendações sempre, recebemos pessoas sempre dizendo, venham em nome do irmão fulano, falou muito da escola, gostaria de conhecer o professor, gostaria de conhecer a escola. Então isso, e aí eu diria que isso só tenho acima de tudo orado, e a tudo quanto tenho feito, tenho orado, entregado nas mãos do Senhor, inclusive as lives, as conexões a nível da teologia, oro, minha oração tem sido sempre a fim de que o Senhor estenda as suas mãos e nos faça prosperar nesse trabalho. Professor Wilson, qual é o casamento que o professor Wilson iria de fazer relativamente ao estudo teológico com a missiologia? Há um livro que fala sobre missiologia, eu penso que é um livro reformado, que fala das perspectivas das missões. Ele, no princípio do livro, vai falando sobre esse dilema entre a teologia e a missão. Qual é o contexto que faz sobre esse casamento propriamente no nosso país? É uma apostila sobre missiologia do Seminário Teológico Reverendo Manuel da Conceição. É um seminário teológico presbiteriano.
Na minha perspectiva, eu acredito que teologia desempenha um papel preponderante na capacitação de ministros. Falo da teologia partindo do pressuposto de que teologia é estudar sistematicamente a Bíblia. E o que acontece é que não existem, por exemplo, grandes resultados no processo das missões se a gente estiver despreparado. E uma das grandes evidências que nós podemos confirmar nas Escrituras é a vida do apóstolo Paulo como um dos grandes missionários do primeiro século, um dos maiores plantadores de igreja do primeiro século, que começou com missões, digamos, com missões de grande alcance a partir das primeiras missões que foram feitas, e resultado nós temos as igrejas que foram plantadas na Galácia dentro do contexto do primeiro século. Então eu vejo que teologia e missão, a missão seria o quê? Missão seria a teologia aplicada. E o objetivo principal, o ponto mais alto da teologia é a prática cristã. Essa é diria, o ponto clímax, o ponto mais alto da teologia não é teoria, não é conceitos assim teóricos, mas o ponto mais alto da teologia é quando a gente vive teologia na prática. Exemplo, a prática da conduta cristã, a prática do ministério pastoral, a prática do aconselhamento cristão, a prática da plantação de igreja, a prática da missiologia, que é, consequentemente, uma disciplina da teologia aplicada. Então, há um casamento entre teologia e missão, visto que a missão é uma das disciplinas da teologia prática, da teologia pastoral, e o estudo teológico vai desempenhar esse papel fundamental na formação, na preparação do missionário, uma vez que ele precisa conhecer o Deus da missão antes de fazer missão. Amém, amém. Porque nós temos observado, não é? Muita gente tem sido apenas treinado a ser missionário, não é? Recebe uma série de instruções estratégicas missionárias, mas em termos teológicos tem não vamos dizer uma bagagem, um conhecimento muito reduzido das escrituras sagradas. Eu acho que, de certa forma, também, ou seja, antes da pessoa fazer missão, primeiro poderia ter feito teologia e depois, se calhar, poderia se especializar em missiologia. Qual é o comentário do professor Wilson relativamente a isso? Sim, de fato. Até porque uma das principais áreas de atuação, quando nós estudamos a introdução à teologia, envolve a missiologia. A missiologia, o ministério pastoral, o campo editorial, a pesquisa acadêmica, a capelania, se for, por exemplo, em contexto américo-latino, tem essa possibilidade de atuação como teólogo, como quem estudou, quem fez uma formação teológica do nível superior. Então, nesse contexto, não tem como a gente separar de forma assim, prática, conhecimento bíblico da missão. São dois elementos que caminham unanimamente. Ou seja, o que acontece é que quando nós desconhecemos a Deus, quando nós desconhecemos a Deus aqui em termos teológicos, isso envolveria o estudo sistemático da teontologia, conhecer quem é Deus, conhecer os atributos de Deus, conhecer a doutrina da Trindade, conhecer a criação de Deus. Isso envolve o estudo da teologia. A questão, por exemplo, do homem. Conhecer a origem do homem, o propósito do homem, conhecer onde o homem vai depois da morte, são questões muito fundamentais e todo missionário precisa estar habilitado no conhecimento bíblico da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, que é um dos exemplos mais notáveis e que mais se destaca nesse colegial,
do primeiro século entre os grandes missionários que conectaram teologia e missão. Exemplo, quando nós lemos o apóstolo Paulo em Romanos, a gente consegue perceber como muitos eruditos dizem que Romanos é o ponto mais alto da teologia do apóstolo Paulo, porque Paulo se reporta a conceitos teológicos bem avançados. O que nos comunica essa informação? Ela nos passa a ideia e a mensagem de que a necessidade do estudo para exercer a missão é um dos principais requisitos e tentar aplicar dentro do contexto bíblico. Isaías, antes de ser chamado por Deus, no versículo 8, em Isaías capítulo 6, versículo 1, Isaías teve uma visão e viu a Deus. E, inclusive, esse texto bíblico tem sido usado para justamente falar dos requisitos para fazer missão. Primeiro requisito, conhecer Deus. Isaías teve uma visão da glória de Deus. E a gente não pode desconectar disso. Primeiro, conhecer Deus. Segundo requisito, é passar pelo processo da capacitação do poder do Espírito Santo. A Bíblia fala a respeito do fogo, que em termos, assim, do texto bíblico diz respeito à santidade, à purificação, mas em termos, vamos assim dizer, pela analogia fidei, nós podemos extrair a ideia de que Isaías, além de conhecer a Deus, Isaías passou por uma experiência que envolvia fogo. E fogo na Bíblia tem várias acepções. Fogo na Bíblia fala a respeito de julgamento, de santidade, de purificação. E fogo na Bíblia também é associado à questão de poder. Se a gente considerar Mateus capítulo 3 e se a gente considerar Atos capítulo 2. Então, nesse contexto, nós podemos ver aqui a necessidade, primeiro, do missionário conhecer Deus. Isso demandaria um processo que envolveria estudar, conhecer as principais doutrinas. E o segundo aspecto envolve essa questão da experiência que passa pelo fogo. Então, de forma sintetizada, o estudo teológico é indispensável no processo de aplicação da missão. Ok, isso quer dizer que a recomendação do professor Wilson, sendo praticamente uma das referências, não é? Na minha perspectiva, e não só na minha, como também de muitos, quer dizer que as pessoas, antes de fazerem uma especialização em missões, não é? Pessoas que já aceitaram a Cristo, têm uma experiência com Deus, pelo menos teriam um nível básico, ou nível médio, ou bacharel. Qual seria, se calhar, o nível aceitável para o professor Wilson para ir fazer missões para depois ir para o campo? Bom, no meu ponto de vista, tem de ser uma formação mais avançada. Por quê? Porque uma formação mais avançada, como missionários, não basta simplesmente conhecer Bíblia. Existem aspectos que a gente vê na formação teológica que envolve, por exemplo, a questão da ética, envolve a questão da psicologia, que tenta dialogar com o texto bíblico, questões que envolvem, por exemplo, sociologia da religião, que envolve a necessidade de estudar a sociedade, conhecer o meio ambiente. Então, missionário não pode ser um indivíduo desatualizado dessas questões. Imagina um missionário que vai fazer missão e depois é guiado por Deus para exercer o trabalho pastoral. Quer dizer, não basta simplesmente você ter um conhecimento em termos de evangelização, em termos de comunicação e da pregação do evangelho. Por quê? Existem casos em que Deus, na verdade, pode te levar numa direção assim, mais ampla. Além da missão que você vai fazer, primeiro, a nossa perspectiva de missão, às vezes, cai apenas naquele conceito de ir evangelizar. Quando a missão, na verdade, envolve não apenas esses aspectos, envolve também o aspecto da plantação de igreja, do cuidado desse mesmo povo e da estruturação desse povo naquilo que é a palavra,
de Deus. Então, por esse fator é que a minha recomendação, e no meu ponto de vista, uma formação mais demorada seria bem melhor para um missionário que pretende desenvolver atividades missionárias em outros campos, porque você vai lidar com pessoas de todo tipo de cultura, pessoas com culturas diferentes, pessoas com a capacidade intelectual diferente, e é fundamental ter uma base bem estabelecida. Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Porque é muito fundamental a gente tentar trazer esse casamento, não é? Entre a teologia em si como fundamento e a missiologia como prática desse mesmo fundamento. Porque se não existir esse fundamento, esse missionário vai ter grandes debilidades, porque o que acontece é, na formação da missiologia, já muitos aspectos são ensinados, professores, aspectos de ética, aspectos culturais, aspectos estratégicos, de certa forma são passados, não é? Mas o aspecto, eu me refiro muito mais sobre a ideia aquilo que chamamos de cabedal teológico, os fundamentos da fé cristã, que a formação de missionários já tem muitas perspectivas, tem essa questão da cosmovisão, a ideia da missão transcultural, conhecer já os princípios étnicos dos povos. Eu penso que, nesse caso, a escola teológica, por sua vez, faria mais, daria mais aquela base teológica, conhecimento estrutural de Deus, da palavra, não é? E, por sua vez, a academia de missões poderia dar as estratégias para então, apesar de que dentro da própria formação teológica existe essa especialização em missões, não é? Existe essa especialização em missões. Sim. Nesses últimos tempos estamos até agências separadas que só estão dando formações de missões. Eu penso que deve haver um casamento entre as escolas teológicas e as agências missionárias. Professor Wilson, o que é que te parece? Sim, porque qual é o conteúdo da missão? O conteúdo é Bíblia. E a missão, a gente parte do pressuposto que não implica apenas evangelizar na rua. A missão, ela engloba vários aspectos. Por exemplo, um missionário que estudou simplesmente estratégias de evangelizar, mas não estudou conteúdo. Supondo que o missionário se depara com um muçulmano, como evangelizar um muçulmano se ele não tem conteúdo teológico para evangelizar o muçulmano? Ele não estudou, por exemplo, o que é o islamismo, quais são os seus fundamentos teológicos e como lidar com um muçulmano. Imagina um missionário que se depara com um mormon no campo missionário e ele não estudou sobre o movimento sectário mormon, não estudou a origem, os principais aspectos defendidos na teologia mormon, vai ter muitas dificuldades. Ele até vai conseguir trazer indivíduos para o reino de Deus, mas esses indivíduos não vão estar, digamos, bem estruturados, porque o objetivo da missão é a aplicação do discipulado cristão. E o discipulado cristão deve fazer parte da missão, a gente não pode separar. E o discipulado cristão, segundo Paulo, é o processo da formação de Cristo no coração dos homens. E isso envolve o estudo sistemático da Bíblia, as grandes doutrinas. E é como eu serei um homem perfeito, habilitado no conhecimento bíblico, se eu desconheço Deus, apenas fui evangelizado. E agora? Quais são as grandes etapas, quais são os grandes pontos da vida cristã? Regeneração,
santificação, plenitude do Espírito Santo e maturidade espiritual. Então, não basta simplesmente a pessoa ser regenerada, a pessoa deve viver em santificação. Não basta simplesmente viver em santificação, deve-se conhecer a plenitude do Espírito. E não basta simplesmente conhecer a plenitude do Espírito, é necessário você amadurecer, crescer. E a base do amadurecimento espiritual é a experiência e a Bíblia, a palavra de Deus, que é a doutrina bíblica. Por esse fator é que a necessidade, pelo menos, das agências missionárias, todas elas, pelo menos, aplicarem duas áreas da teologia. A primeira área da teologia sistemática, a área da teologia seria, no caso, teologia, que trabalha especificamente com a questão das seitas, que nós chamamos isso de teologia apologética, que vai investigar as seitas, os tipos de seitas, porque isso é fundamental no processo da evangelização, visto que nesse processo nós temos basicamente 4 tipos de candidatos. Nós temos candidatos que nunca ouviram falar de Jesus, nós temos candidatos que foram cristãos e se apostataram, nós temos candidatos que são cristãos, mas não firmes em termos doutrinários, e nós temos candidatos religiosos, que são indivíduos que fazem parte de uma denominação religiosa, têm suas convicções religiosas, têm suas convicções teológicas e a necessidade de saber lidar com esses indivíduos. No caso, tem muitos indivíduos no campo, você pode se deparar com, aqui no nosso contexto angolano, testemunhas de Jeová, mormons, espíritas e por aí vai. Amém, amém. Deus seja louvado pela contribuição e pela sabedoria do professor Wilson. Estamos já praticamente em gesto de conclusão, não é? Nós começamos, a princípio, a ouvir um pouquinho daquilo que são as expectativas do professor, a própria realidade teológica a nível do país, e por fim nos centralizamos em tentar trazer um casamento entre o estudo teológico e a missão, não é? Essa missão estamos propriamente nos ater no âmbito de levar a mensagem do Evangelho aos perdidos. Em gesto de conclusão, professor Wilson, faça tudo quanto nós falamos. Quais seriam as tuas recomendações para aqueles que querem aderir ao estudo teológico, para, se calhar, para o pastorado, para a missiologia, para a capelania? Quais seriam as tuas recomendações, professor Wilson? Minha primeira recomendação é justamente aderir a uma instituição teológica que promova um ensino teológico sério, capaz e feliz no sentido de satisfazer as grandes expectativas de uma escola teológica. Uma escola teológica tem como grandes expectativas capacitar, em especial no ministério da palavra. Então, a minha grande recomendação é essa. A segunda recomendação é procurar, acima de tudo, investir, abrir mão do aspecto financeiro para investir em bons materiais. Tem muitos bons livros que podem começar a ser coletados nesse processo de investir. Demanda bastante sacrifício, mas é necessário e vai valer a pena. Então, a primeira recomendação é fazer uma formação teológica, localiza uma instituição teológica séria que possa lhe ajudar nesse processo de capacitação no ensino bíblico. Segunda recomendação é você abrir mão do aspecto financeiro e começar a investir no estudo sério da palavra de Deus, comprando bons materiais e começando a se dedicar no estudo das Sagradas Escrituras. Muito obrigado, professor Wilson. Na segunda-feira nós estaremos novamente aqui e vamos abordar sobre
a doutrina da Trindade. Sei que o professor Wilson tem um curso preparado para com esse mesmo tema, não é? Queremos espalhar o conhecimento. Disse que o ideal é não morrermos cheios, enquanto estamos vivos, temos que aproveitar aqui, espremer. Então, obrigado a todos quando tiveram a oportunidade de terão a oportunidade de ouvir essas informações que serão de grande valia, e que Deus abençoe o professor Wilson. Oramos para que o Senhor Deus dê mais sabedoria, abençoe grandemente o ministério, sua família, e que o Senhor é contigo. Deus abençoe e até a próxima. Obrigado.